Vem aqui na tua igreja, Senhor. Clamando, Deus, um pouco mais da tua presença. Declarando, Pai, que somos de morada tua, Senhor. E pedindo, Senhor, pode morar aqui, Senhor. Pai, e quando o Senhor entra, quando tua presença entra, ela purifica, ela molda, ela transforma, Senhor. O nosso clamor nessa noite é, Pai, para que a nossa vida esteja voltada para ti, Deus. Que os nossos corações estejam voltados para ti. Pai, que o Senhor possa realmente entrar e fazer morada em nós. Mudar a nossa história, mudar o nosso quadro, arrancar o peso do pecado, arrancar aquilo que acontece em nós, os nossos pensamentos, os nossos desejos, Pai, a concupiscência da carne dos olhos, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Para que possamos realmente ser, Deus, restaurados, Senhor, e restauradores para este novo tempo que o Senhor tem nos chamado. Assim, Deus, nós oramos, Senhor, e entregamos esse momento em tuas mãos, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Diga aleluia. Que Ele é santo, que Ele é poderoso. Você pode se assentar. Oh, aleluia. Abrindo a sua Bíblia em Neemias. E a minha pergunta para você hoje é: como você está? Acende a luz aí, criançada. Como você está? A verdade é que não dá para estar bem, muitas das vezes vivendo a situação que nós vivemos, muitas das vezes vendo as coisas que nós ainda estamos vendo. Nós não podemos ficar parados, estagnados diante de uma nação que se perde todos os dias, diante da nossa família, que muitas das vezes está completamente destruída, que muitas das vezes está se perdendo nas drogas, no tráfico, da nossa família, que muitas das vezes não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, diante de fatos que nós olhamos e falamos assim: ei, mas no passado se levantaram grandes avivalistas, no passado se levantaram grandes homens e pregaram o Evangelho ao ponto de mudar uma cidade, ao ponto de mudar um país, ao ponto de mudar a história. Nós não podemos ficar parados e estagnados diante de muros completamente destruídos, diante de situações completamente acabadas. Porque quando eu ouço, quando eu leio a respeito de Neemias, eu vejo que era um homem que estava indignado ao ver como se encontrava a sua casa, a sua terra natal. Por mais que agora ele estivesse escravizado, mas ainda assim ele lembrava: ei, a minha casa, a minha terra como está? E as notícias não eram boas. Neemias capítulo 2, verso 17. Quero ler com você. Diante disso, eu vejo que Neemias, ele diz algo muito interessante. Então lhes disse: veja uma situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, ele faz um convite: venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E você, quando é chamado para uma reconstrução, qual é a resposta que você dá a isso? Porque ele fez um chamado e disse: venham, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Verso 18. Então lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. A resposta daqueles homens foi: sim, vamos começar a reconstrução. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Diante do quadro que você está vivendo, diante das situações que você está enfrentando, diante dos medos que te apavoram,
Qual é a sua resposta para Deus hoje, no momento em que Ele está falando, ei, está destruído, o medo tomou tudo, as situações adversas vieram e arruinaram, mas é hora de reconstruir, é hora de restaurar, é hora de construir novos muros, novos relacionamentos. Qual é a sua resposta? Aqueles homens disseram, sim, vamos reconstruir. Então comece a olhar para Deus agora e falar, Deus, eu quero dizer sim no meu coração, eu quero reconstruir, eu quero fazer novamente, eu quero que tu faças de novo, Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fazia em mim e através de mim, Senhor, me usa e me deixa ser usado por Ti, que eu seja ousado na Tua presença, para pregar, para louvar, para tocar, para me envolver na Tua obra, Senhor, Jesus. Eu quero reconstruir. A resposta daqueles homens foi sim, vamos começar a reconstrução. E o finalzinho do versículo diz, e se encorajaram para esse bom projeto. Fala pro teu irmão aí, coragem, irmão. Coragem, irmão. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que Ele restaura todas as coisas. Mas muitas das vezes nós precisamos ter coragem. Quando nós lemos a história de Israel, de Jerusalém, alguns historiadores, alguns pregadores, eles dizem que Jerusalém está a 8 metros acima do piso original, de tantas as vezes que enfrentou guerras, de tantas as vezes que enfrentou batalhas, e os inimigos vinham, destruíam tudo. Mas logo depois eles voltavam, reconstruíam. Logo depois eles vinham os inimigos e destruíam, e aí eles iam lá e reconstruíam por cima das ruínas, mas eles não desistiam. E muitas das vezes, diante das situações que a gente enfrenta, muitas das vezes diante dos quadros, a gente começa a paralisar, estagnar e falar que não dá mais. Mas aqueles homens, eles, diante de tudo destruídos, diante de toda a humilhação, toda a vergonha que eles passavam, eles falavam, ei, vamos reconstruir, vamos continuar a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Ei, nós não podemos deixar a nossa terra destruída, nós não podemos deixar que tudo esteja paralisado, nós precisamos reconstruir. Então Deus vem e se manifesta para restaurar a sorte do seu povo. Deus, ele vai se manifestar no momento em que nós simplesmente decidimos nos manifestar. Não conseguiu botar o negócio não, meu filho? Não passa os outros? Passem. Viu? Sabia que o negócio é diferente. Tá aprendendo. Tá aprendendo isso aí, né? Então o que acontece? Pode passar o próximo, né? Então, vai mais um. Aí, ó. Tá? Deus é um Deus que ele restaura todas as coisas. E esse texto ele fala de uma grande destruição de Jerusalém. Sofreu, né? Mas Neemias ele busca a restauração, ele busca a reconstrução, né? E restauração é a reconstrução de algo que foi completamente destruído, a reconstrução de algo que muitas das vezes foi abalado, né? Então vamos reconstruir, vamos restaurar. Muitas das vezes a sua fé foi abalada, muitas das vezes, né, você está precisando de uma restauração em algo na sua vida, você está precisando reconstruir algo importante dentro de você e fora, né, porque muitas das vezes, para que a gente possa construir algo fora, nós precisamos primeiro começar a reconstruir dentro. Nós precisamos começar, né, a juntar os cacos, juntar os pedaços, porque são tantas guerras, são tantas batalhas, são tantas situações que nós enfrentamos todos os dias, que muitas das vezes a gente está quebrado, destruído, só os cacos. Então a palavra do Senhor vem trazendo uma restauração, vem trazendo paz, vem trazendo fé, vem reconstruindo a nossa fé e fazendo com que a nossa fé seja renovada, para que a gente possa reconstruir o que precisa ser construído do lado de fora. Por muitas das vezes pode ser que a sua família tenha sido destruída. São relacionamentos entre pai e filhos,
são relacionamento entre irmãos que muitas das vezes foi destruído, marido e mulher, são situações adversas que nós enfrentamos na nossa família. Muitas das vezes pode ser a nossa vida profissional. A gente está meio perdido, já não sabe mais o que fazer, perdi o emprego, veio um processo, né, na minha empresa, veio uma situação que veio, né, arruinando tudo. O Covid fez com que muitas portas se fechassem e muitos não conseguiram reconstruir até hoje. Muitos se levantaram diante da pandemia, muitos cresceram e avançaram diante de algo que seria caótico, né, destruidor. Mas outros foram completamente destruídos e ficaram paralisados até hoje. E talvez hoje seja o momento de você falar: opa, eu preciso voltar a reconstruir. Ei, os meus planos, os meus sonhos, a minha vida financeira, a minha vida profissional. Eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a crescer em algo para que eu possa alcançar o que Deus Ele tem para minha casa, para que Deus tem para minha vida financeira, para minha vida profissional. Ei, os meus estudos, a minha escola, a faculdade que eu sempre sonhei. É hora de voltar a sonhar, é hora de voltar a botar em prática. E muitas vezes é o nosso ministério. Eu ia, eu cantava, eu pregava, eu evangelizava, eu fazia. Mas foram tantas pancadas, foram tantas situações adversas, foram tantas derrotas que eu sofri no meio do caminho, que parece que não vai dar mais certo. Então hoje é o momento de começar a ouvir a palavra do Senhor, renovar a nossa fé e reconstruir. E o que fazer para que eu viva esse processo de restauração? Ser restaurado ou não é uma questão de decisão. Volta, meu filho, tá lá no 2. Tá não. Aí, muito bom. Ser restaurado ou não é uma questão de decisão. Neemias, ele precisou decidir restaurar Jerusalém. Eu penso que ele não precisava. Sabe por quê? Jerusalém estava destruído, Jerusalém estava em fome, Jerusalém estava em perdição, mas ele era o copeiro do rei. Enquanto outros estavam passando fome, era ele que ia servir o rei, mas antes de servir o rei, ele era incumbido de comer a comida do rei. Eu vou comer, eu vou me alimentar, ou seja, ele comia do bom e do melhor. Ele tinha tudo de bom dentro do palácio. Por mais que fosse escravo, ele estava vivendo a vida de rei, ele estava muito bem, mas ele não conseguiu ver que a sua cidade, que a sua terra, que tudo, né, que um dia a sua família conheceu lá, estava destruído. Todos os sonhos, todos os projetos de Deus para Jerusalém estavam completamente destruídos. Ainda assim, ele decidiu, é uma questão de decisão. Outra vez eu fiz um decisão aí que confundiu todo mundo, né? Mas é uma questão de decisão, e nós devemos muitas das vezes entender que a decisão, ela pode ser certa ou errada, né? A decisão que nós tomamos de ir por esse caminho pode mudar completamente a nossa história, pode nos levar adiante, mas a decisão que decidimos para o caminho errado, ela pode simplesmente paralisar tudo aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Gideão precisou aceitar o chamado de Deus. Ele poderia ter dito: não, eu não vou não. Está entendendo? Neemias, ele decidiu ir. Gideão, ele poderia falar assim: Senhor, eu não vou. Por mais que, né, o Senhor já tinha dado uma palavra para ele poderia parar naquele lugar e falar: não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou. Mas esses homens, eles decidiram fazer algo. O paralítico do tanque de Betesda estava ali há 38 anos, simplesmente dando uma desculpa: eu não tenho ninguém que me coloque nas águas, mas eu não tenho ninguém que faça por mim. E muitas das vezes nós vivemos assim também, mas é que no passado aconteceu, mas é que fizeram isso. E aí, né, essa semana eu recebi uma palavra sobre Zaqueu. Zaqueu só voltou no passado para falar com Jesus: Jesus, se alguém lá atrás eu roubei, eu vou voltar para entregar o que é dele. Se alguém lá atrás foi prejudicado
por mim, eu vou voltar só para entregar, porque daqui para frente eu quero viver os teus planos, os teus projetos, eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Porque muitas das vezes a gente fica assim, mas é que, poxa, eu era ladrão, mas é que as pessoas falam isso de mim, mas é que a situação acontece, mas aqui eu chegou e falou assim, a partir de agora, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Então alguém chegar e falar assim, Zaqueu, seu ladrão! Não. Zaqueu ladrão não existe mais. Esse daí morreu. Esse daí que te roubou vai te devolver 4 vezes mais do que eu te roubei. Mas agora eu vivo os planos, os projetos, os sonhos do Senhor. Agora eu quero viver muito mais além do que os meus olhos podem ver. Não vou ficar estagnado, não vou voltar nos traumas passados. Talvez esses homens aqui poderiam, cada um deles, voltar no seu trauma passado, ficar igual aquele homem, 38 anos estagnado. Isso, eu não tenho ninguém que me ajude, ninguém que faça por mim isso e aquilo. Aí o Senhor chega para ele e falou, ei, meu filho, quer ser curado? Mas é que eu não tenho ninguém que faça por mim. Não, é hora de tomar o teu leito, é hora de tomar o teu chamado, é hora de agarrar a promessa, a palavra do Senhor sobre a tua vida e falar assim, eu não vou ficar do jeito que eu estou, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar estagnado, eu não vou deixar que a minha casa seja destruída, que o meu chamado seja paralisado, eu não vou deixar que a minha família paralise por conta das situações que enfrentamos. Zaqueu, o paralítico, Gideão, Neemias, cada um tinha uma escolha, cada um tinha algo para fazer, e você também, hoje você pode decidir se vai continuar contando as perdas do passado, ou se vai olhar para frente e falar, Senhor, eu só volto no passado se eu tiver que restaurar alguém. Ei, eu só volto no passado para falar das coisas boas, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não vou ficar remoendo nas facadas do passado, eu não vou ficar remoendo nas dores do passado, eu vou trazer à memória aquela palavra que o Senhor lançou sobre mim, que o Senhor tinha um chamado, que o Senhor tinha um projeto, que o Senhor tinha algo para fazer, e acreditar na palavra que o Senhor lançou sobre a minha vida. Em segundo lugar, para viver restauração é preciso pagar o preço necessário. Neemias pagou o preço de abrir mão das regalias do palácio. Ele pagou o preço, né, de abrir mão de tudo que era bom para ele ali e cômodo. E muitas das vezes a gente precisa entender isso. Isso aqui eu acho que muitas das vezes a gente precisa comparar com a igreja. Muitas das vezes nós queremos ficar aqui acomodados. Não, eu vou tocar, vou cantar, o culto está muito lindo, mas é hora da gente pegar e falar assim, não dá mais ficar acomodado às regalias de 4 paredes, a gente precisa sair, evangelizar, a gente precisa sair, pregar o evangelho de alguma forma, a gente precisa enviar mensagem, a gente precisa orar por pessoas, a gente precisa fazer visitas, para quê? Para que nessa hora a gente comece a manifestar a fé daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, porque é muito bom ficar aqui só se alimentando, é muito bom ficar aqui curtindo um louvor gostoso, ouvindo uma palavra, é muito bom muitas das vezes estarmos dentro de um prédio, mas o que Neemias disse, peraí, está gostosinho aqui, a comida do rei está uma maravilha, mas a minha terra natal está destruída. Tem pessoas lá fora que estão precisando de uma palavra. Tem pessoas lá fora que estão precisando de restauração. Tem pessoas lá fora que necessitam de que os muros sejam reconstruídos. Se não tiver a minha palavra, se eu não for o homem, a mulher usado e ousado na presença do Senhor, eles não alcançarão, eles não conseguirão ir por eles mesmos. Então, o Senhor te chamou, querido, o Senhor te chamou para fazer essa grande obra. E ele pagou o preço, saindo da sua zona de conforto, para simplesmente fazer aquilo que Deus tem para ele. E aí eu penso assim, muitas das vezes a gente fica assim, mas é que eu não lidero uma célula, porque eu não sei. Mas eu não cuido de crianças, porque eu não sei. Mas é que eu não vou fazer isso. Aí
aí a gente fica preso. A gente precisa largar, né, essas desculpas, parar de dar desculpas para o Senhor e falar: não, Deus, eu sei que muita gente não sabia e aprendeu fazendo, então, Senhor, me capacita. Senhor, faz comigo aquilo que o Senhor tem que fazer, porque a gente vê muitas pessoas dando desculpa para Deus e não se dispõe a fazer. Ei, se disponha a fazer alguma coisa, se disponha a fazer o louvor da célula, se disponha a fazer a ministração da célula, se disponha a começar a pregar, a evangelizar, a fazer algo, independente do que as pessoas digam, se você faz ou não, se está bom ou não. O importante é: Senhor, eu estou dando o meu melhor. Senhor, eu preciso fazer uma aula de canto, eu vou fazer uma aula de canto, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu vou estudar mais a Bíblia, eu preciso fazer algo, eu irei fazer para que eu possa, né, alcançar aquilo que o Senhor tem. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para lutar pela restauração da sua casa, da sua família. Muitas das vezes a gente precisa cair em oração, buscar, a gente precisa se entregar ainda ao Senhor para que Ele possa começar a fazer o que tem que fazer. Mas a primeira iniciativa é nossa, de sair da nossa zona de conforto, pagar o preço para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, né? E muitas das vezes um dos maiores preços que a gente tem que pagar como líder é animar o coração das pessoas. Porque quando eu leio o início aqui, ele diz assim: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E o pessoal na hora diz: sim, vamos começar a reconstrução. Só que, rapaz, se tem um negócio difícil, né, pastor? É ganhar o povo para que o povo simplesmente fale assim: vamos sim, pastora, eu estou contigo, nós vamos para esse evangelismo, nós vamos fazer essa célula, nós vamos abrir esse espaço, nós vamos... Rapaz, o coração das pessoas é difícil de se ganhar. E o que Deus está falando contigo hoje, filho, filha: ei, entrega o teu coração de verdade para a obra, entrega o teu coração para viver os meus projetos, os meus planos. Filho, em nome de Jesus, faz o que Deus está te chamando para fazer e se entrega de verdade, porque os muros só vão ser reconstruídos no momento em que toda uma igreja, todos os homens e mulheres começarem a falar: opa, eu estou com o coração aqui, eu estou com a minha vida aqui e eu vou fazer algo para que isso aconteça. É necessário você abrir o coração. Ai, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Aí a gente começa a colocar milhares de impedimentos para o Senhor. Não coloque empecilhos para o Senhor. Tantas pessoas colocam empecilhos para o Senhor e simplesmente chega no final, elas se perdem. Então não seja esse que vai se perder, seja aquele que vai se juntar com Neemias e falar assim: ei, nós vamos começar a reconstruir. Todo o processo de restauração que... Vê se tem mais um negócio aí, passa aí. Que você encontra, então volta. Todo o processo de restauração que você encontra na Bíblia aconteceu porque alguém assumiu o chamado de Deus e pagou o preço. Já passou da hora. Já passou da hora de você assumir o chamado. Fala pro teu irmão: já passou da hora, meu irmão. Já passou da hora de você abrir a sua célula, já passou da hora de você fazer algo aí para o Senhor, já passou da hora de você se juntar à equipe de louvor, já passou da hora de você assumir um compromisso verdadeiro com Deus, já passou da hora de você se disponibilizar a viver os sonhos e os projetos do Senhor. E em terceiro lugar, você deve estar preparado para obstáculos, porque os obstáculos, eles vão aparecer. Eu sempre digo, um líder, um pastor, ele precisa estar preparado física, mentalmente, né, espiritualmente, emocionalmente. Não dá para ser só, né, oração, não dá para ser só ler a palavra. O cara tem que estar preparado fisicamente e emocionalmente, porque são tantas coisas que a gente enfrenta, são tantas situações. Essa semana eu ouvi de mais um pastor que estava lá, estava bem, estava pregando, fazendo, acontecendo, e caiu, parou, perdeu tudo que tinha construído. Por quê? Porque são as decepções, são, né, as pedras que vêm pelo meio do caminho, são as situações, e aí a gente tem que estar preparado fisicamente,
emocionalmente, espiritualmente. Você tem que estar preparado de todos os lados. Hoje minha filha e a Valentina me fizeram uma pergunta: é difícil ser pastor? Falei: que vocês estão querendo entrar no meu lugar? Eu coloco você no meu lugar. É difícil ser pastor? Eu falei: não é difícil não, pode ficar com vocês. Mas a verdade são muitas situações que a gente enfrenta todos os dias. E isso é na liderança de uma célula, isso é na liderança de uma família, isso é na liderança de uma equipe de louvor, na liderança de todas as coisas da nossa vida, até no trabalho. Quando a gente começa a liderar, é só o sangue do Cordeiro. Então, é necessário a gente entender que vai ter horas que a gente vai ter que carregar pedras. E para carregar pedra, tem que estar preparado fisicamente. Tem horas que a gente vai tomar pedrada. E para isso tem que estar preparado emocionalmente. A pastora estava trabalhando. Isso aí, eu queria ter essa disposição para ir para a academia. Mas eu estou desde novembro, eu fui 2 vezes na academia. Mas, aí acontece que tem hora que você tem que carregar pedra, tem que estar preparado fisicamente. Tem hora que você tem que estar preparado para tomar pedrada. E aí tem que estar preparado emocionalmente para não dar pedrada. Porque sabe como é que é? As pessoas vêm e elas falam o que querem com você. Elas falam com o pastor é do jeito que elas querem. Aí o pastor cisma de dar um chute e já era. Aí eu falei com a Carol ontem, falei: Carol, a nossa índole é má. Nós pensamos muitas das vezes em enganar alguém. Poxa! Mas será que é pastor? Não. Mas a verdade é que se a gente não estiver preparado, emocionalmente, a gente pega a pedra e taca. Quando nas situações que a gente já enfrentou, eu fui orar pelo cidadão no final do culto. Orei, preguei, chamei o pessoal para orar, chegou aqui o cidadão. Eu quero que ore por você mesmo, porque você é isso, você é aquilo, você não sei o que. Eu falei: meu Deus, cara. E nem era demônio, porque se é demônio a gente expulsa. Mas é a peste do homem, meu Deus. Aí tu fala: meu Deus, a carne do cidadão. Um dia o cidadão veio, meteu a mão no meu peito e falou assim: pastor, tem que fazer não sei o quê. Eu falei: minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso não. Tu tem que ser assim. Poxa, pelo amor de Deus, não é um negócio desse não. Imagina só isso. Já era. Aí se a gente não está preparado emocionalmente, a gente fala: meu Deus, é complicado. Mas, você deve estar preparado porque obstáculos vão acontecer. E como você está vendo essa mulher gritando aí, diante dos obstáculos, se for necessário, grite, pule, chama: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me acorde. Mas não desista, não pare. A vida é cheia de obstáculos, a vida é cheia de situações adversas que nós vamos enfrentar todos os dias, mas a gente vai ter que correr, gritar, estar preparado física, mentalmente, espiritualmente para passar por esses obstáculos e alcançar um nível que o Senhor quer que alcancemos. Neemias sabia que ele iria enfrentar obstáculos. Quando o povo decidiu sair da escravidão do Egito, logo o faraó ficou com um coração endurecido. Quando Deus começa a dar o livramento, aquele faraó: não vou libertar o povo, não. As situações adversas vão acontecer, os inimigos vão endurecer o coração, mas a gente precisa falar: opa, eu preciso continuar focado no que o Senhor me chamou para fazer. Não posso parar diante de faraó com o coração endurecido, diante de pessoas que tentam me parar, diante de situações adversas que vêm contra mim. Gideão enfrentou pessoas que desistiram. Juízes capítulo 7, verso 2, foram 32 mil homens chamados. Aí você fala assim: rapaz, estou com gente pra caramba pra guerra. Por mais que o exército inimigo seja muito grande, acontece de que eu tenho muita gente pra guerra também, então nós vamos chegar e vamos bater de frente. Mas aí o Senhor olha para Jeremias e fala para ele: meu filho, faz uma perguntinha para esse povo. Os medrosos, os covardes, quem são? Pode voltar para casa. E de repente, de 32 mil, 22 mil desistem.
Rapaz, eu te falar, é muita gente. 22 mil desistiram, e agora? Mas aí o Senhor ainda fala para ele, ainda tem mais. Aí você fala assim, não, Senhor. Não, ainda tem mais. E aí o Senhor faz mais um desafio e mais gente vai embora. Está entendendo? Gideão, diante da situação, fica desesperado. Só que eu fico assim, impressionado com Jesus. De repente Jesus estava pregando para uma pequena multidão de pessoas, com alguns discípulos. Daqui a pouco Jesus já tinha milhares de pessoas o seguindo. Só que Jesus não estava impressionado querendo uma igreja grande. Jesus ele queria uma igreja que comesse da sua carne e bebesse do seu sangue. Jesus queria uma igreja que vivesse os seus planos e os seus propósitos. Então depois da multiplicação dos pães, estava todo mundo lá, Jesus, estamos contigo, não sei o quê. Aí Jesus falou, ei, vocês estão me seguindo apenas pelos pães e os peixes que vocês recebem. Agora, se vocês querem realmente andar comigo, vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Vai ter que ter compromisso comigo. O discurso dele é tão duro, tão difícil. Aí a Bíblia vai dizer que muitos que seguiam a Jesus desistiram. E até mesmo muitos dos seus discípulos. Aí Jesus olha diante daquela multidão que foi embora, olha para os 12 e fala assim, e vocês? Vocês também não vão desistir? Vocês também não vão embora? Aí tem aquela clássica fala de Tomé, Senhor, para onde ir? O que fazer? Se somente Tu tens as palavras de vida eterna. Mas aquele ali, Jesus estava mostrando que não é uma grande quantidade. São homens que estão com o coração voltados para fazer o que Ele quer. São mulheres que querem fazer a obra do Senhor. São mulheres que estão alinhadas com o seu pastor. São homens que estão alinhados com o seu pastor. São pessoas que querem realmente caminhar. Então isso é o mais importante diante de uma caminhada. Por mais que pessoas desistam, por mais que pessoas parem, por mais que pessoas retrocedam, por mais que alguns tenham pedrada, facada, continue seguindo com os poucos, porque os poucos que Jesus deixou mudaram a história do mundo e chegaram até você hoje, mais de 2000 anos depois. Neemias enfrentou o Sambalate e Tobias e mais um árabe lá de Araba, no seu nome. Mas a verdade é, Sambalate e Tobias são os faladores, são aqueles que não conseguem agregar a visão, que não conseguem se alinhar com a gente, que não conseguem ouvir a palavra do pastor e falar assim, não pastor, vamos junto. São aqueles que começam a falar mal de todos os planos e os projetos que muitas das vezes nós temos. Sambalate e Tobias são homens que muitas das vezes o pastor bota um projeto, bota um plano, tenta fazer algo, a pessoa, mas isso aí não vai dar certo. Mas o pastor não devia fazer isso. E aí começa a semear discórdia por trás. E como eu sempre digo, o povo rodou 40 anos no deserto. O povo morreu no deserto. Porque 10 homens não se alinharam ao líder. Moisés manda 12 espias. 10 voltam dizendo, não tem como. Não vai dar. Tem muitos gigantes lá. E o povo ouviu o que os 10 homens falaram. E por causa de ouvir os homens errados, por causa de se alinhar com as pessoas erradas, aquele povo rodou 40 anos no deserto. Aquele povo morreu no deserto e não alcançou a terra prometida. Então, ouça o teu líder. Não ouça Sambalate e Tobias. Não ouça aqueles que querem paralisar a obra, mas ouça aquilo que Deus está falando contigo e deixando preparado para você. E em quarto lugar, conte com o favor e graça de Deus no processo de restauração. Se você estiver disposto, Deus vai te ajudar no meio dos obstáculos.
Seu Madruga dizia, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Pastor Madruga dos Chaves. Mas a verdade é que a gente precisa entender que a gente precisa se alinhar com a vontade de Deus. Muitas das vezes somos incapazes, muitas das vezes as situações elas vêm realmente nos paralisar, muitas das vezes vem algo, né, para nos enfraquecer, mas a gente precisa contar com a graça e o favor de Deus. Ah, Senhor, mas eu não sou eloquente no falar. Ah, Senhor, mas é que eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas se você se coloca à disposição, à vontade do Senhor, a graça dele é quem vai te direcionar e te ensinar a fazer o que tem que fazer. Neemias, diante do rei, ele tinha um não. Ele já tinha um não, mas ele decidiu buscar pelo sim. Na verdade, ele sabia que tinha um chamado. Ele sabia que Deus havia um chamado para restaurar os muros. Então ele falou: opa, eu tenho que falar com o rei. E o rei podia falar: quem você pensa que é? Mas o rei simplesmente falou assim: opa, eu vou te favorecer. E esse favor veio dos céus. Ele deu cartas para aquele homem, para que ele pudesse comprar madeira, para que ele pudesse pegar o que tinha que pegar, para reconstruir os muros. Mas foi a graça e o favor de Deus. Por mais que muitas das vezes você não tenha, por mais que muitas das vezes você fale assim: Senhor, mas eu não vou ter o recurso, Senhor, o aluguel, Senhor, mais isso, mais aquilo. Deus vai enviar o recurso, Deus vai fazer o que tem que fazer. Moisés em Êxodo capítulo 4, ele disse: Senhor, mas é que eu sou pesado de voz, eu não sei falar, nem agora, nem no passado eu conseguia ser eloquente. Aí o Senhor faz uma pergunta para ele: Moisés, quem é que criou o homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Moisés, quem é o dono de todas as coisas? Quem é o responsável por todas as coisas nesse mundo? Então, Moisés, se eu estou contigo, vai acontecer. Eu vou te capacitar. Está entendendo? Então, muitas vezes a gente fica assim: não vou. Ei, se coloque na dispensação do Senhor e a graça dele vai te capacitar a fazer o que Glória a Deus. Gideão disse: Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre. Juízes capítulo 6, verso 15. Eu não sei se eu coloquei aí, mas está aqui, ó. Ah, Senhor, minha família é a mais pobre e eu o menor da minha casa. Mas o Senhor disse: já que eu estou contigo, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Não importa o tamanho do exército inimigo. Geazi e o outro. Esqueci o nome do cidadão. Não, o outro. Eliseu e o seu moço. Eliseu e o seu moço. O seu moço era Geazi, não era? Então, né, o exército inimigo vem contra Eliseu. Né? O rei falou assim: rapaz, tem um dedo duro nessa parada, tem um X9 aí. Alguém falou para ele: rapaz, ei, não é que é um X9 não, é que tem um tal de Eliseu que ele é profeta, e tudo que o Senhor fala, Deus revela para ele. Então onde que ele está, que nós vamos matar ele, vamos buscar. De repente Eliseu está dentro da sua casinha, tranquilo, vem um moço correndo e fala assim: ai, meu senhor, tem um exército gigante querendo vir para matar a gente. Ele: calma, maiores são os que estão conosco do que os inimigos. Que isso? Eu estou falando sério, é um exército, nós somos dois. Ele: Senhor, abra os olhos do moço, para que ele possa ver. E a minha oração hoje é que Deus ele possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver que Ele é muito maior, que muitas das vezes o exército inimigo nos coloca medo, mas nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos, e que Ele, com Ele, nós iremos vencer a batalha. Aí, né, você vai derrotar os midianitas como se fossem um só homem. Era um exército de 300 para não sei quantos mil persas. Mas a verdade foi, eles
conseguiram. Por quê? Porque o Senhor era com eles. O Senhor era contigo. Você vai alcançar, você vai conseguir, você vai viver a vontade de Deus. E em quinto lugar, conte com a ajuda de pessoas certas. E para isso eu tenho uma palavra para você. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aí a Isabela falou assim: pai, mas está faltando um pedaço dessa frase. Eu falei: não, é para ministração. Ela falou: não, você está na DMV, a igreja que vai fazer independência estremecer. Aí depois ela falou assim: na verdade vai fazer o Brasil estremecer. Aleluia! Mas na verdade, tá entendendo? Uma criança de 9 anos que ela falou: não, vai fazer o Brasil estremecer. A verdade é essa. Nós precisamos estar com pessoas certas, no lugar certo, né? E na hora certa. Nós precisamos nos aliançar com as pessoas certas para viver o que Deus nos chamou para viver. As alianças que nós fazemos, elas vão fazer total diferença na nossa vida, total diferença no nosso ministério, total diferença na nossa casa. A pessoa certa, ela te faz crescer, ela te faz avançar, ela te faz sair da zona de conforto, ela te desafia a ser melhor a cada dia. A pessoa certa vai falar: não, rapaz, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que crescer. Ei, rapaz, está na hora de você abrir uma célula, está na hora de você cuidar de alguém. Ei, está na hora de fazer algo diferente para o Senhor, está na hora de pregar, de avançar. Aí outros vão falar assim: não, as pessoas certas, elas vão te ajudar no meio do processo de restauração. As pessoas certas, elas vão te levar para o lugar certo. Então, fuja das pessoas erradas. Fuja, né, das pessoas que tentam te afastar do Senhor, que tentam te levar para o pecado, que vem com mensagens, né, que muitas das vezes só te machucam, que só te enfraquecem. Neemias precisou reunir os judeus. E rapaz, né, teve os que se aproximaram para ajudar a obra, mas também tiveram os que se opuseram. Isso acontece em todo lugar. Em todo tempo. Não, eu quero fazer isso com o pastor, eu quero fazer. Aí vem um: vai dar certo não. Então, Neemias, ele reuniu os judeus. Gideão, ele precisou juntar 300 homens, mas teve milhares que desistiram, milhares pararam no meio do caminho, mas ainda assim ele venceu a batalha, porque quem estava com ele era o Senhor, porque quem está contigo é o Senhor. Então não importa quantos pararam, não importa quantos desistiram, não importa quantos se amedrontaram, o Senhor continua sendo contigo. Jesus precisou juntar 12 homens para mudar a história da humanidade. E ainda assim tinha um Judas no meio. Muitas das vezes o Judas é necessário. Muitas das vezes aquele ali ele vai se enforcar. Mas um Matias vai entrar e mudar a história. Aleluia! E em sexto lugar, esteja envolvido com as coisas de Deus. A primeira coisa que Neemias precisou fazer foi ensinar o povo a voltar-se para Deus. A verdade é que, né, restaurar os muros era mostrar para aquele povo: ei, o Senhor ainda nos protege. Restaurar os muros era restaurar o nosso relacionamento com Deus. Restaurar os muros é restaurar a nossa vida de oração, é restaurar a nossa vida de busca, de intimidade com o Senhor. E quantos de nós, muitas das vezes, foi só destruindo os muros, só se afastando da vontade do Senhor, só, né, deixando para lá aquilo que Deus tinha que fazer. Então nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus, começar a construir muros, e esses muros são para nos proteger das palavras contrárias, esses muros são para nos proteger da investida do inimigo, né? Não tem como viver uma restauração da nossa vida se nós simplesmente não estivermos totalmente voltados e edificados em Deus. Então é necessário construir os muros, restaurar a comunhão. A igreja de Atos crescia na comunhão e no partir do pão, e cada dia Deus ia acrescentando. Então é necessário comunhão. Muitas das vezes a pessoa foge de comunhão com o povo de Deus, de comunhão com a igreja. Não gosto de me meter muito, não. Eu vou no culto, vou sentar, vou receber do Senhor e vou embora.
Só que a verdade é necessário o relacionamento. Não dá para dizer que somos corpo e o braço está jogado lá apodrecendo. E a perna está lá longe, a cabeça está em outro lugar. O corpo precisa estar unido. E é isso que vai fazer com que o corpo ande saudável. Muitas das vezes a gente sozinho em casa, sozinho no canto, vem a mensagem que não devia chegar. Vem o vídeo que não devia aparecer. Vem o site que a gente não devia entrar. Mas por quê? Porque estamos afastados do corpo. Porque se estivéssemos junto com o povo de Deus, se estivéssemos ali louvando, se estivéssemos no ensaio, se estivéssemos numa célula, se estivéssemos fazendo um churrasco que seja, é o povo de Deus que está junto, está orando, está cantando, está brincando, está rindo, está se divertindo, está um zoando o outro, está rindo, tentando acender a churrasqueira, não consegue. Aí o que acontece? Aí acontece de que alguém vai chegar e vai dar a palavra certa. E naquele momento de comunhão, nada paralisa o que Deus tem para fazer. Deus não divide a glória dele com ninguém. E infelizmente o que mais fazemos é deixar a obra de Deus de lado para viver nos nossos próprios planos. E eu estava vendo que hoje em dia a moda é o pessoal publicar os podcasts. Podcast gospel. Aí eu falei, cara, esse negócio não serve para nada, meu irmão. Não edifica em nada. Os caras só querem visualização. É um monte de pastor que vai para um podcast gospel para falar mal do outro, que está com a parede preta, que vai para um podcast gospel para falar mal de um, de outro, de não sei o quê. E o evangelho vai só se deteriorando. Aí fica briguinha de pastor com pastor. Aí, por que eu boto isso? Por que eu boto aquilo? Aí tu fala, meu Deus, cara, aí. Se fosse um negócio para edificar, se fossem palavras lançadas para entrar lá no TikTok, no Uai, não sei aonde for, para as pessoas olharem e falarem assim, rapaz, o cara ministrou uma palavra ali e mudou a minha história. Se o cara estivesse ali preocupado em orar pelas pessoas que estão na guerra lá fora, se o cara estivesse preocupado em edificar algo, mas não, aí a gente está ali fingindo que está fazendo a obra do Senhor, mas na verdade o que nós queremos é visualização. O que nós queremos é um podcast para a gente ganhar dinheiro e falar mal da outra igreja. E não é esse o nosso propósito. Nós precisamos edificar muros. Nós precisamos viver a palavra do Senhor e não dividir a glória dele. Porque é o que nós estamos fazendo, só dividindo a glória dele com A ou B e falar mal do pastor A e mal do pastor B. Nós não temos que ser assim. Gideão precisou restaurar o altar. Juízes capítulo 6, verso 25. Esse eu coloquei aí, com certeza. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Derrube também o poste que está junto ao altar, porque esse poste é da deusa Azera. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina, arrumando as pedras com cuidado. Santifique o boi sobre o altar como holocausto e use a lenha, a madeira do poste de Azera que você cortará. Eu fico pensando que Deus olhou para o Gideão e falou assim, rapaz, o povo está completamente perdido. O nome de Deus estava sendo apagado, as pessoas já não sabiam mais quem era Deus. As pessoas adoravam a Baal e a Azera. Mas Deus naquela noite que tem um tete a tete com o Gideão, fala assim, ei, vai lá, pega um boi de 7 anos. Aí eu fiquei pensando, para que será que esse boi, a não ser para o sacrifício também? Mas eu acho que ele amarrou a corda no boi, amarrou no altar e arrebentou o altar de Baal, destruiu tudo, está entendendo? E muitas das vezes a gente precisa destruir os altares que nós colocamos, que nós fizemos em nós. Nós precisamos destruir os altares que nós criamos para prostituição, para as drogas, para a pornografia, para a religiosidade. São altares que a gente foi forjando em nós
por tantas coisas que falaram. São altares que muitas das vezes nos deixaram empedrados para ouvir a voz do Senhor, com o coração duro, rijo. E aí, Deus estava falando, é necessário destruir o altar de Baal. E o altar de Baal é simplesmente uma coisa mínima que está paralisando, que tem que destruir dentro de você. E pega também esse poste ídolo de Azera, pega essa madeira toda, quebra, faz uma fogueira, afronta os deuses, mostra para eles quem é Deus aqui de verdade. E aí sim, queima, sacrifica o boi, ou o bezerro, ali está bezerro, boi, o bezerro, porque eu irei restaurar a história desse povo. Aleluia. O povo vai ser restaurado no momento em que nós entendermos isso. Que a gente precisa arrancar os altares que criamos dentro de nós. Os altares que estão ao nosso redor. Fazer uma fogueira. Mostrar para todo mundo quem é o Deus de Israel. E hoje é dia de restauração para a sua vida. Eu quero convidar você a clamar, a orar, a se arrepender. Quando eu lembro do capítulo 1 de Neemias, eu vejo que Neemias, ele, ao ouvir que a sua terra estava destruída, ele começa a chorar. A Bíblia diz que ele se assentou e chorou, e orou, e jejuou por muitos dias. E a oração dele, Senhor, perdoa o meu pecado que eu cometi, que os meus pais cometeram. Mas ele se incluiu e falou, não, esse pecado é meu, esse erro é meu. E muitas das vezes o que falta em nós é nos arrepender dos pecados, dos erros que cometemos.